Vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai fazer a parte 2 da unidade 5, que é a unidade de equações do primeiro e segundo grau. Eu já falei com vocês que nós não vamos falar de inequação, certo? E nessa parte 2 nós vamos falar de probleminhas. Nós vamos resolver alguns probleminhas que estão até na apostila de vocês, tá legal? Então vamos lá. Exemplos de aplicações de equações, tá? Toda vez que eu falar em exemplo de aplicação de uma determinada equação, eu estou preocupado em responder a um determinado modelo matemático que eu crio para poder solucionar meu problema, ok? Então vamos lá. O lucro mensal da empresa falida é dado por L igual a 30x menos 4.000, em que x represente a quantidade de produto vendida por mês, tá ok? E a pergunta é a seguinte: qual a quantidade que deve ser vendida para que o lucro seja de 11.000? Bem, eu já tenho uma informação e a primeira coisa que nós temos que entender quando eu tenho que resolver um problema baseado em equações é encontrar os elementos. O que é esse 11.000 aqui para mim, certo? O que é esse 11.000? Esse 11.000, ele deixou bem claro que é meu lucro, certo? Então, eu sei que o L vale 11.000. Se o L vale 11.000 e eu tenho uma equação que diz que o lucro é igual a 30x menos 4.000, certo? E eu sei que esse lucro, que é L, vale 11.000. O que nós sabemos, pessoal? Nós temos aqui, se vocês olharem com bastante carinho para isso aqui, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Como se resolve uma equação do primeiro grau? Nós já mostramos isso, já fizemos isso na aula passada. A ideia é isolar a minha variável, certo? Que a minha variável, nesse caso, representa o quê? X é quantidade. Então, vamos lá. 30x é igual a 11.000 menos o 4.000 que está aqui, era menos. Então, vai passar para cá, vai ficar mais 4.000. Ou seja, nós sabemos então que 30x é igual a 11.000 mais 4.000, nós temos então 15.000. O 30 está multiplicando. Como é que eu vou isolar a variável x? Eu vou pegar o 30 e vou dividir, certo? Então, eu vou pegar 15.000 e vou dividir isso por 30. Simplifica. Ou seja, nós temos que x é igual a 1.500 por 3 dá exatamente 500. Assim, nós podemos dizer que eu tenho 500 produtos vendidos, certo? Ou seja, a quantidade questionada é de 500. No exemplo 2, ele diz o seguinte: o custo C de produção de x que pertence aos reais, isso aqui é só para dizer x pertence aos reais, computadores. O que ele está falando com isso? Que são x computadores, uma quantidade de computadores de uma fábrica é dado por custo de produção é igual a 800 mais 225x. Nessas condições, determine a quantidade mensal produzida, sabendo que o custo mensal é de 15.000. Então, o que ele me deu de informação? Ele me deu a informação de que C é igual a 15.000. Quem que é C? C é custo mensal. Bem, feito isso, o que nós podemos dizer então? Que a minha equação, que era C igual a 800 mais 25x, é igual ao meu custo mensal, que nesse caso é de 15.000. A partir daí, nós sabemos o que então? Que o custo, que é de 15.000, você vai ter esse elemento aqui que nós estamos colocando um quadrado, representa uma equação do primeiro grau, certo? E como é que nós resolvemos uma equação do primeiro grau? Nós vamos isolar x, ou seja, nós sabemos então que
25x é igual a 15.000. Esse 800, quando eu vou para o lado de lá, vai ficar menos 800. Feito isso, o que nós podemos dizer então? Que 25x é igual a 15.000 menos 800 vai dar exatamente 14.200. Ou seja, daqui eu sei que x é igual a 14.200 dividido por 25. Ou seja, nós podemos dizer com certeza que x é igual a 568. O quê? O que é o 568? É a quantidade mensal produzida. Então, isso aqui é quantidade mensal produzida. Próximo exemplo diz o seguinte: a demanda por certo produto pelo consumidor é dado por demanda pelo produto igual a menos 200p mais 12.000 unidades por mês, onde P representa o preço. Determine o preço de mercado por unidade quando a demanda é de 8.000 unidades. Então ele quer saber quanto vale meu preço quando a minha demanda é igual a 8.000 unidades. Com essas informações, eu sei o seguinte: se a minha equação de demanda é dada por menos 200p mais 12.000, e ele acabou de falar que a minha demanda é igual a 8.000, o que nós temos aqui nesse quadro? Uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau nós respondemos como? Isolando a variável, certo? Então nós vamos ter menos 200p, que é igual a 8.000, menos 12.000. Ou seja, nós temos menos 200p igual a menos 4.000. Daqui você tem menos dos dois lados. Então o que você faz? Multiplica por menos 1, ou seja, nós vamos chegar em 200p igual a 4.000. Ou seja, nós temos que P é igual a 4.000 dividido por 200. Isso implica que simplifica, 40 por 2, nós vamos ter então que o preço é igual a 20 unidades monetárias. Tá? Bem, essa foi uma aulinha rápida só para mostrar alguns exemplos de aplicação das equações do primeiro grau para vocês, tá ok? Depois nós continuaremos. Muito obrigado.